nessa sexta-feira a gente está trazendo uma pessoa muito especial que pode, através das dicas dela, mudar a sua vida, mas depende de você. Você sabe como a astrologia pode mudar a sua vida para melhor? Será que os astros, os nossos signos, têm tanto poder assim para traçar um novo caminho, um caminho de felicidade, de riqueza? Eu não sei, mas ela vai explicar pra gente. Paula Pires, que é terapeuta holística, coach. Obrigada, viu, Paulinha, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Paulinha que veio de São Paulo, tá descansando em São Chico, né? Exatamente, eu vou sempre pra lá, sou apaixonada por São Chico, é lindo, né? Graças a Deus existem esses lugares aí na natureza pra gente relaxar, né? Porque eu moro em São Paulo, mas sempre vou pra lá. Por isso que a gente deu uma laçada na Paulinha e ela tá aqui com a gente hoje para atender você. Antes da gente falar sobre a astrologia, como é que pode mudar a nossa vida, o poder, você trabalha de uma forma diferente, porque você tem a alquimia nisso tudo, né? Como é que funciona a alquimia junto com a astrologia, Paulinha? Ótima pergunta, né? Para trazer para o telespectador essa ideia, né, do que seria essa união da alquimia com a astrologia. A alquimia, ela está em um nível acima, ou seja, tudo serve para alquimia. Astrologia, acupuntura, farmacologia, terapia floral, que são técnicas que eu trabalho. Mas a alquimia, ela engloba tudo isso, tudo serve para ela. Porque a alquimia é a arte de ajudar uma pessoa a se transformar, como você estava introduzindo muito bem ali, ou seja, a pessoa tomar a decisão real de querer mudar, de perceber que tudo depende dela e que se ela muda os pensamentos, as emoções, ela vai refletir tudo isso na sua vida. Então a astrologia dentro da alquimia funciona como? Qual é o diferencial, né, que foi o que você perguntou em relação ao meu trabalho? Quando você vai em um astrólogo tradicional, que não é alquimista, né, o que ele vai fazer? Ele vai te dar as tendências que você tem pelo seu mapa astral. O que é o mapa astral? É como se fosse uma foto de como estava o céu no momento do seu nascimento. E o que aquilo traz de sombra e de luz, de tranquilidade e de desafio. Tem os trechinhos mais puxados, né? E coisas que são mais desafiadoras dentro da vida da gente. Quando você contata um alquimista, que é astrólogo, o que ele vai fazer? Além de te dar, né, essa visão do que você tem de tendência de sombra e de luz, ele vai atuar dentro daquilo que for necessário. Então vamos dar um exemplo. Eu faço o seu mapa, tá? O seu mapa astral, como astróloga. Eu vou dizer, olha, você tem aqui um planeta que está complicado, a gente chama de retrógrado às vezes, é um planeta que estava dando a impressão que estava indo ao contrário. Numa casa do dinheiro, por exemplo. Aí por isso que atrapalha sempre a minha vida. Aí você chega pra mim e fala, puxa, Paula, realmente minha vida financeira sempre trava, eu tô bem, daqui a pouco não tô mais, então nunca as coisas vão pra frente. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com terapia floral, ou seja, eu vou sugerir um floral alquímico para atuar dentro do seu mapa astral. Então, ou seja, quando você faz um estudo de astrologia e você é um alquimista, você vai atuar não só com o autoconhecimento que o mapa proporciona, mas você vai atuar também com a transformação desse mapa conscientemente, que é o que eu chamo de coaching holístico. Você deve saber o que é o coaching, que é você procurar uma meta e ir atrás dela, só que em relação a tudo, por isso que é coaching holístico, porque o holístico enxerga o todo. Então, ou seja, tudo que você confirmar pra mim, eu falo do seu mapa, tudo que eu falo tá travado aqui no amor, você sempre atrai uma pessoa esquisita, você parece curva de rio, a pessoa fala, realmente só atrai o que não... Você trabalha isso. A gente vai trabalhar aquele ponto do mapa com floral para tirar aquela energia negativa do mapa e a vida da pessoa andar, seja lá em qual aspecto for que estiver bloqueado ou travado. Olha só, então daqui a pouquinho a gente vai pegar a sua participação, fala o seu signo, o seu ascendente, se souber. Está bloqueado em que na sua vida? De repente a Paula pode te ajudar, né? Estamos aqui de volta, recebendo hoje Paula Pires, que é a nossa querida amiga terapeuta holística, falando aí do poder dos astros nas nossas vidas, como é que ele pode desencadear aí momentos de alegria, felicidade, para você mudar aí realmente o seu destino. Quem sabe, né? Com a orientação da Paula, você consegue aí dar uma virada na sua vida. Pergunta bem interessante aqui em relação ao destino, o que é predestinado pra gente, né? Essa história aí que o Cazuza fala na música dele, os destinos foram traçados na maternidade, é verdade, Paula?
Olha, eu acredito sim que existe uma parcela da nossa vida que é determinada. Assim como existe também o livre-arbítrio que pode conduzir algumas coisas. Então eu não acho que é tudo pré-determinado, mas existe uma ordem no universo, né? Então como nós vamos explicar, inclusive depois que você estuda astrologia, você começa a acreditar que existe realmente uma ordem no universo de uma forma incontestável. Porque uma pessoa tem um mapa lindo. Por que uma pessoa nasce, por exemplo, com um Júpiter super bem aspectado na casa 2, que é do dinheiro? E a outra pessoa nasce com a casa 2, com um Saturno retrógrado, um Júpiter retrógrado e um Netuno retrógrado na casa 2. Por que aquela pessoa mereceu nascer com aquilo tudo bloqueado? E a outra nasce que tudo vem. Ela pensa numa coisa, já materializa. Eu quero uma casa assim. Lua, né? Daqui a pouco a casa já dá 2 anos, a casa está materializada. Ou seja, por que ela tem esse poder da lei da atração? Ou seja, de vibrar e atrair as coisas. Né? O que acontece? Isso tem a ver, sim, com o destino e com o seu merecimento, né? A gente entraria aí na questão do karma, né? Então, aquela pessoa que vem com problemas no mapa, alguma coisa ela tem que aprender, ou seja, aquilo é um desafio. E o grande problema é que muitas pessoas ficam patinando naquele desafio. Aí o estudo pode ajudar. O estudo aliado à alquimia, porque às vezes só o estudo, por exemplo, se você vai num astrólogo tradicional, talvez ele não tenha a ferramenta para mexer naquilo. Ele vai falar, olha, tá bloqueado. Aí a pessoa vai falar, puxa, realmente já sabia, o que eu vou fazer com isso? E a alquimia ajuda nesse sentido. Até por isso que eu não trabalho só com astrologia, porque o meu interesse maior é trabalhar com autotransformação, que é a ideia da alquimia. E para isso eu utilizo diversas técnicas, sendo que a astrologia é só uma delas. Então entra a terapia floral, eu sou pós-graduada em farmacologia chinesa também, acupuntura, então, tem vários... sou coach. Então eu junto um monte de técnicas, sou iridóloga, porque aí dentro do ser humano, com todas as facetas dele, eu consigo... Uma coisa eu preciso pegar por aqui, outra eu tenho que pegar por ali. E vai consertando. Exatamente. Dependendo, como você disse do começo, que eu gostei demais, da vontade do ser humano se transformar e do merecimento dele, porque aí entramos no que ela falou, destino. A pessoa tem merecimento? Por que aquele mapa está complicado? Vamos trabalhar isso. Exatamente. Bom, a gente vai marcar um programa de lei de atração com a Paula aqui, eu tô louca para falar sobre isso também. Pedro Mariano, temos uma ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer deixar seu nome? Meu nome é Isa e eu sou de 9 de janeiro de 89. Peraí, qual é o seu nome, Isa. Linda? Desculpa. Qual Isa. Isa. Você mora em São José mesmo? Eu sou de Taubaté. Ah, de Taubaté. Um beijo para Taubaté. E você queria saber o que da Paula, linda? Eu queria saber sobre a minha vida profissional para 2014. Ah, tá. Então, é assim, minha linda, ela não faz uma previsão. O programa hoje está um pouquinho diferente do Belmar, da Lila, ela não está fazendo uma previsão, tá? A gente está orientando as pessoas a buscarem esse estudo de alquimia junto com a astrologia para poder mudar aí, né, a vida, mudar o destino. De que forma a pessoa, Paula, pode colocar isso no dia a dia? Quer dizer, ela foi até você, ela fez um estudo, você aplicou o floral. Não existe passo de mágica, né? De que forma que ela provoca essa transformação na vida dela? Em primeiro lugar, querendo, né? Então, querer é poder, ou seja, a pessoa que me procura, eu digo que a primeira semente é a vontade de se transformar, né? Ou seja, o ser humano querer se tornar algo melhor. Não sei se vocês já ouviram falar da pedra filosofal. Sim. A pedra filosofal da alquimia. O que significa isso? Você polir uma pedra que é bruta, que somos nós, seres humanos, cheios de sombras, de ego, de problemas de personalidade, de vícios de caráter, de coisas que a gente herda de pai e mãe também, né? Porque muitas das coisas que a gente tem, a gente está repetindo o comportamento de pai e mãe. E que para isso existe uma limpeza específica, que chama limpeza da serpente de pai e mãe, que eu trabalho. Que é uma limpeza para limpar esses padrões. Você tira esse padrão que vem. Sim, porque muitas vezes a gente não consegue ser o que a gente tem que ser aqui, nem ser o nosso mapa. Tá? Por quê? Porque a gente está repetindo padrões, a gente tem trauma de pai e mãe, a gente não teve uma relação legal com eles. A gente procura num homem, às vezes, curar uma ferida que você tem do pai ou da mãe e fica repetindo aquilo. Então precisa entrar energeticamente, chakra por chakra, e limpar essa energia guardada que não deixa você, de certa maneira, ser o que você é e ser o que o seu mapa é. Então o que precisa? Primeiro, querer. Né?
Tá? Segundo, ter uma disciplina, então, ou seja, fazer um tratamento mesmo, ou seja, estar disposto a levar a sério, né? Porque às vezes, por exemplo, tem um mapa que a pessoa, às vezes, tem 10 pontos para serem transformados. Não vai ser assim, não vai ser em uma consulta. Tem pessoas que têm uma coisa só, que em uma consulta você já resolve 100%. Tem pessoas que às vezes precisam de um ano. Então, cada caso é um caso. E aí, a partir do primeiro atendimento, a gente consegue traçar qual que vai ser, né, o caminho, né, o que a gente precisa fazer, porque realmente o ser humano é único. Cada um é totalmente diferente do outro, então tem gente que precisa limpar pai e mãe e limpar mapa, tem gente que é só o mapa, tem gente que é só pai e mãe, que é só uma questão de ranço ali, de repetição. Quer dizer, cada caso é um caso. Exatamente. Tem gente que a gente precisa mexer na questão mais psicológica. Tem pessoas que precisam de um coach, que o coach é o quê? É ajudar a pessoa em um objetivo. Porque existe uma coisa que eu falo sempre que é o TBC, que é um conceito do coaching, que é o tira a bundinha da cadeira. Porque né, fica fácil, né, sentar. Tem que fazer também, exatamente. Então, por exemplo, teve uma paciente minha que ela tinha um mapa travado pro amor. Ela já estava bloqueada há muito tempo, muitos anos sem namorar, e sempre que começava a namorar não dava certo. Eu dei o floral que estava bloqueado do mapa, tá? Destravou, só que eu avisei ela. Vai atrás também. Sentado, corre atrás. Né? E hoje ela tá casando com um francês que tá largando a França para vir morar com ela. O endereço dela tá aqui no nosso Face, viu? Você que tá aí procurando mas ela fez a parte dela também. Fez a parte dela. Bora lá, Gleice. Eu acho que o programa poderia durar a tarde toda, né? Porque assunto não vai faltar. Eu tô cheio de pergunta aqui, minha também, para fazer além da de vocês aqui no Facebook. Vamos lá. Vamos para a pergunta da Andressa Rússio. Ela falou que amanhã começa o inferno astral dela e ela quer saber o que isso significa. O que é inferno astral, afinal? Ótima pergunta, ótima. Eu, inclusive, vejo o inferno astral de uma forma diferenciada, tá? Cada astrólogo tem uma visão de determinados assuntos, de determinados tópicos, tá? Então, para mim, o inferno astral é um período, né? Normalmente são 30 dias antes, né? Da data do nosso aniversário. Para algumas pessoas é um pouquinho antes até, tá? Mas, a priori, vamos falar 30 dias. E dizem que nesse período tudo ocorre o inferno astral, tudo é esquisito. Depende, gente. Depende. A gente colhe o que planta. Não é da cabeça? Não é que seja da cabeça, é que assim, o ano que antecedeu, até você chegar no seu inferno astral, se ele foi um ano tranquilo, onde você não ficou vibrando negativamente, onde você fez sua parte, onde tudo correu de uma forma dentro do equilíbrio, você não vai sentir o peso desse inferno astral. Você pode reparar, existem anos que você sente, você chega e fala assim, nossa, nada dá certo. Começou o inferno astral, deixa eu ver, nossa, 30 dias, começou agora. E tem ano que não, você nem sente, quando você vê já passou. Isso depende do que antecedeu. Do que você plantou. Exatamente, ou seja, é um período onde vai existir aí uma cobrança de contas e uma ordenação das coisas. Então depende do quanto as coisas estão desordenadas. É que nem o popular também retorno de Saturno, que todo mundo fala quando chega com 28, nossa, o retorno de Saturno. Depende. Às vezes tem pessoas que com 23 já estão bem estruturadas. Então, quando elas chegam com 28, elas não sentem esse peso. Porque o Saturno pede estrutura. Se a pessoa chegar com 28, ela tá toda desestruturada, ela vai sentir. Ela vai falar, nossa, agora eu preciso colocar ordem na minha vida. Mas caso contrário, não. Caso não, ela vai sentir, vai chegar. A mesma coisa do ascendente, que é um outro mito. Que as pessoas falam, o que é o signo ascendente? O ascendente só influencia depois que eu tenho 30 anos. O ascendente é a primeira impressão que as pessoas têm da gente. Então, sabe a casa? Quando a gente chega num local, a primeira coisa que a gente vê é a porta. Então, aquilo é o ascendente. Não é o que a pessoa é. Por isso que muitas pessoas parecem ser muito diferentes do que elas são. Porque o ascendente, às vezes, é completamente diferente do signo dela solar. Ela parece uma coisa, depois que você começa a conversar, nossa, mas eu achei que você era tão antipática, que você era tão legal. Agora, o ascendente era um ascendente mais metidinho. E outra coisa, eu acho que o ascendente está sempre presente, não é só depois dos 30... na vida inteira, a vida inteira. Ok. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai saber da Paula se a astrologia pode influenciar na nossa sexualidade, Gleice. Será que pode? Vou aproveitar só o que você falou aqui de sexualidade, puxou um pouco para esse lado, né? A Julene Câmara mandou, inclusive, uma pergunta que dá pra gente puxar um gancho aqui, que é em relação à combinação dos signos, né? Também em relação à sexualidade. Aqui ela contou pra gente que ela é de Câncer e o marido é ariano. Dá liga nessa combinação? Quer dizer, a gente vai amarrando essa pergunta. A astrologia, ela pode dizer se a gente vai ser sexualmente mais quente ou menos quente?
Totalmente, totalmente. Leandro Mariano, que signo você é, Pizza? Não, inclusive, nós podemos observar, assim, dentro do mapa, pessoas que não conseguem ter orgasmo, que não conseguem se soltar sexualmente por conta de travas. Isso a gente vê casa 5, 7 e 8 do mapa. Porque o mapa, quando você, para o público todo entender, imagina um círculo dividido em 12, uma pizza, gente. Então, imagina uma pizza, tem 12 pedaços. É isso, tá? Só que não é uma pizza de 8 normalmente, Sim, como ocorre, sim. é o 10, é de 12. E cada casa tem relação com uma coisa. 5, 7, 8 tem muita relação com a sexualidade. Se tem planeta retrógrado ali, a pessoa não se solta sexualmente. Não se solta. Eu já atendi várias pessoas que com 50 anos não sabiam que era orgasmo. Não sabiam, mulheres. E que às vezes até fingiam e tal, aquela situação, e fica esquisito. fica Aí, esquisito. tipo, o marido trai, aí fica até com culpa achando que é por conta dela, porque, poxa, eu não dou prazer pro meu marido, então ele acabou Traindo. porque assim, porque a pessoa tem prazer de ver o outro ter prazer também, Claro, né? E às claro. vezes isso traz uma certa frustração para quem não tá conseguindo proporcionar. E pode estar Que às vezes não é porque o outro não tá conseguindo, é porque aquela pessoa tem uma trava que às vezes está no mapa e que outras vezes está no mapa aliado à questão de pai e mãe. Porque teve uma criação muito, sexualidade é sujo, sexualidade não pode, aquele moralismo, aquela coisa pesada, a pessoa esconde a sexualidade dela. Isso fica num nível bem inconsciente. E a pessoa não consegue se permitir. Então não adianta mentir, porque através do mapa você consegue ver. Isso, Ai, e não, eu sou conversando foguetona. também, porque eu faço a minha conversa com o paciente é muito grande. Quem já foi atendido por mim sabe que o questionário de primeiro atendimento é grande. Por quê? Porque eu quero entender. Entender o ser humano não é fácil, o ser humano é muito complexo. Então, quanto mais você pergunta, quanto mais você entende detalhes, eu como virginiana adoro detalhes, você acaba pegando uma coisa ali e outra ali. Então, vamos supor, teve uma paciente minha que além dela ter planetas retrógrados na casa da sexualidade, o pai e a mãe dela criaram ela muito assim, ai, sabe, É filhinha, pecado. super protegendo, não sei o que, nanana. O que acontecia? Não tinha orgasmo com o marido. Limpei o mapa, dei a limpeza da serpente de pai e mãe. Ela já limpou a primeira vez, aí começou a ter orgasmo com o marido já me ligou e falou, olha, não dá a segunda vez, porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí eu falei, você vem aqui e limpa a sua também, que o seu também deve estar um pouquinho. Isso é muito legal. E se você... Tá todo mundo perguntando seus contatos, a Camilinha tá colocando o tempo todo aqui, a fanpage, o site também da Paula, para você entrar em contato. Tem gente perguntando se dá tempo ainda de fazer mapa para o final do ano. Dá tempo, Sim, Paula? o mapa de previsão dá para fazer até o final do ano. Então dá para fazer, faz o mapa aí para você saber como é que vai ser Só 2014. atendimento que já tá quase acabando, né? O ano, então já tá ficando acabando, meio... né? Bora lá, Glê. Vamos lá para a perguntinha aqui, ó. Filomena Marques sempre participa com a gente. Tem mais gente, inclusive, fazendo a mesma pergunta que ela aqui. Então, vamos lá. Ela falou que ela acredita que ela tenha um bloqueio para conseguir emprego. O que ela pode fazer para atrair um emprego bom? O ano novo está chegando aí, ela quer começar empregada, quer começar bem o ano. Como que ela faz, Paula? Pode estar no mapa isso daí. Sempre respostas rápidas nesse sentido são perigosas. Sim, Por quê? sim. Porque você tem que analisar o caso. Como eu disse, o ser humano é algo complexo. Então, o caso dela podem ser questões de estudo, eu não sei o que ela estudou, qual é a área que ela está procurando. Aí seria coaching. Ela é professora. Tá. Ela contou aqui pra gente que ela é professora, que ela é uma boa professora, tem boa formação, inclusive, só Mas que tem um não bloqueio consegue mesmo. emprego. Então, às vezes não é coaching, ou pode ser uma coisa do mapa. Trava, né? Então, ou pode ser a vibração dela, que tipo de pensamento ela tem, é positiva, É não é muito positiva. importante isso, Tá né, Paula? casada com alguém que às vezes é pesado, porque às vezes também a pessoa tem até uma vibração boa, mas ela se une a alguém que não tem uma energia É a boa. âncora, né? Porque se você dorme, por exemplo, com alguém quando você dorme com alguém todo dia e faz amor, você mistura muito energia. Né? Todo mundo já deve ter passado por uma situação de ficar próximo a alguém, ou afetivamente, ou até de amigos, e sentir um peso aqui, um peso ali, não sei o quê. Isso vai travando também. Por isso que é complexo dizer, vai fazer isso. Tem que ver sempre o que acontece. Quando um terapeuta holístico começa a atuar com alguém, o que ele tem que observar? O que ele tem que analisar? O que ele tem que observar ali? Qual é a raiz do problema, né? Exatamente. Então, por exemplo, no caso dela, eu não sei a raiz. Eu tenho que conversar com ela para ver o mapa, ver tudo, ver o que acontece. Começa e para, nem aparece. E aí você vendo a raiz, aí você sabe qual é o problema. Se eu orientar sem saber a raiz, eu vou estar sendo superficial. A gente queria ficar a tarde inteira aqui com a Paulinha, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Vamos voltar? Vamos voltar lógico, novamente? Sim, adorei o convite. Obrigada. Você é um amor. Nossa virginiana amada aqui também. Obrigada. Fui muito bem recebida aqui na Band. Estou muito feliz com o convite. A gente amou
trazido você também aqui. E os contatos da Paulinha aqui na tela, entra no nosso Face, você vai bater um papo com ela e ela vai voltar, se Deus quiser, aqui no Falando Nisso.